Boa noite, pessoal. Como vocês viram anteriormente, os dois professores ótimos nossos, né, que foi o Gabriel Nascimento e o João Vitor Berg, né? E acho que futuramente já pode até dar uns mini cursos também para vender. Mas na próxima aula aqui, que a gente vai ter a terceira aula, que vai ser o algoritmo de Kruskal, que foi criado pelo Joseph Kruskal em 1956, né? Como se vocês forem atrás já vai estar correto, né, a informação. Ela é uma árvore geradora mínima também. E ela é formada por vértices, né, uma floresta independente, né, por vértices e florestas independentes. Tá, como vocês podem ver a introdução, o algoritmo de Kruskal, resumindo, ele é baseado por pesos no vértices, né? E ela vai numa ordem crescente, né? E como o nosso algoritmo, ela não pode ter um ciclo, né? Quando ela é finalizada. Então, conforme a gente vai fazendo, ela vai tirando alguns valores para ela não fechar um ciclo na árvore, né? Como vocês poderem ver nos seguintes slides também das explicações, né? Mas passando já da parte da introdução aqui resumidamente do algoritmo, porque não tem muito que a gente falar, mas a parte do exercício que vocês vão poder ver na prática, né? Como ele funciona. Resumindo, as arestas do grafo, elas são ordenadas de uma forma crescente, como vocês podem ver pelos pesos, e conforme vai passando os pesos, ela vai retirando. Isso vocês vão poder ver a seguir. E no próximo slide aqui ele vai falando sobre a árvore, que cada vértice é uma árvore independente, como eu disse para vocês anteriormente, né, formando uma floresta. E resumindo as arestas, né, que eu falei para vocês, falando novamente, ela é uma ordem crescente, ordenando, né, e conforme ela for ordenando, ela vai ficando sem um ciclo, né, ela vai ficando mais conexa. No próximo slide, aí na união de árvores, se a adição da aresta não cria um ciclo, ela é adicionada na árvore, né? Como ela não vai estar formando um ciclo. Se ela estiver formando um ciclo, ela não é adicionada na árvore. Vamos passar para o próximo slide. E no processo de adição de arestas, verificação de ciclos repetindo até que a GM esteja completa, que é a árvore. Resumindo, quando a árvore estiver completa, ela não vai ter mais adições. Próximo aqui. E o resultado final da nossa árvore, como vocês vão poder ver no exemplo, ela vai estar com os menores valores, porque independente eu posso ter do valor mínimo que seja 1 até a 1000, que ela não vai ter o valor 1000, querendo ou não, se você for puxar os números. Ou pode ter a possibilidade de sim, mas querendo ou não, ela não vai ter todos os valores originalizados no grafo que você vai estar analisando, ou fazendo, ou realizando, ou até montando, né? Você montar do zero. Mas independente dos números que tiverem, você vai sempre fazendo da ordem crescente até finalizando ela. E vamos passar para os exemplos. Conforme agora vocês podem ver o exemplo, que a imagem está uma qualidade boa para enxergar. O nosso primeiro valor, que é o mínimo que a gente procura da ordem crescente, que é do F até o E, vocês podem ver que é o valor 1. Então você verifica, o F e o E, eles podem ser interligados? Sim, porque o primeiro valor é 1. Aí a gente passa para o próximo valor, que seria o 2. Aí você verifica, o D e o C, eles estão interligados em algum lugar? Não, então a gente interliga eles. Agora você vai verificar o próximo valor seguinte, que é o 4. Aí você vai puxar a árvore que ele está sendo ligada, né? Que ele está interligado pelo vértice, que é o B e o A. Então você verifica no seu grafo se ele está interligando em algum outro lugar, como se pegar no exemplo aqui. A está interligado com F? Não. B está interligado com C? Também não. E o B está interligado com F pelo outro valor, que é o 11? Não. Então você vai interligar eles. Aí passando para o próximo valor nosso, que seria o 6. Você vai verificar. O E está interligado com o D? Não. Aí você vai verificar também. O D está ligado com o C? Ixi, bugou. Falei merda. Você corta. Vamos verificar o valor 6. Não estava certo. Vocês vão verificar o valor 6, que é o E tá com o D, tá ligando o valor 6 do vértice. Você vai verificar se ele está tendo outro interligamento, né? Seria do E até o D, do C até o D. Não, então como você vai colocar ele na árvore? Passando para o nosso próximo valor, que seria o 8. Você vai verificar se eles estão interligados com outros vocais.
que seria o B com o F, não está interligado. E o C também não está. Como vocês puderem ver, a nossa parte de escrita e texto de explicação já foi passada, agora a gente vai seguir com um exemplo, né? Vou seguir um passo a passo bem simples aqui. Como a gente pode ver, tem 9 imagens seguindo o passo a passo de como fazer a árvore. A gente vai fazer conforme eu expliquei na explicação. A gente vai fazer os pesos, os valores numa ordem crescente. Como o nosso primeiro valor, a gente analisando o grafo aqui, seria o 1. Então a gente vai analisar o F com o E. A gente vai ver onde ele está interligado, ele não tem nenhuma interligação. Então a gente vai poder interligar entre eles. Então a gente vai confirmar, né? O 1 vai ficar interligado, aí a gente vai ver o nosso próximo valor, que seria o 2. O 2, ele está interligado entre o C e o D. Você vai verificar se ele está interligado com algum outro, para ele não poder ficar numa forma de ciclo. Mas quando sempre o valor é sempre o mais baixo no começo, então você sempre vai estar interligando ele. Você vai estar sempre recortando mais para o final, como vocês vão ver. Então a gente vai interligar do D ao C. Aí o nosso próximo valor que vai ser o 4, que vai ser de B a A. Então você vai fazer aquela mesma verificação para ver se ela não está fazendo um ciclo. Então como não está fazendo nenhum ciclo por enquanto, você vai poder interligar ela. O nosso próximo valor que vai ser o 6. Aqui já vai estar finalizando o nosso grafo. Que você fez anteriormente com o 1 e o 2, né? Que já estão interligados com o F e o E, e o C e o D. Você vai poder interligar ele, que vai ficar entre o F, o E e o D, que vai ser o valor 6, fechando essa nossa parte 5, né, do exemplo. Nós vamos seguir o próximo valor, que é o 8, fazendo aquela mesma análise de sempre. Vamos verificar se o C e o B está formando algum ciclo. Não, então a gente vai poder interligar ele no nosso gráfico, confirmando. Aqui a gente vai ter uma forma que também já vai estar ajudando vocês, que a gente tem o mesmo valor no mesmo gráfico, que seria o 8. Nós temos 2, 8. E como você vai ver, você vai ter que ver na sua análise se ele vai estar formando um ciclo. Independente, se nós tiver 2, 20 ou 2, 8, você vai estar sempre que analisando, porque o valor é para você só fazer a ordem de conexões. Então aqui a gente vai analisar que o 8, que é o A com o F, ele vai estar fazendo um ciclo. Que então a gente não vai colocar ele, a gente vai estar excluindo ele do nosso gráfico. Então a gente vai passar para o nosso próximo valor, que seria de B ao F, que seria o 11. A gente vai analisar que, querendo ou não, se eu interligar o B com o F, eu vou estar fechando um ciclo, que seria dos valores do 11, do 6, do 2, do 6 e o 8, que você vai analisando pelas nossas linhas dos vértices, vão estar vermelho. Os que tiverem vermelho porque está colocado. Então você vai, conforme você for imaginando, ele vai estar fechando um ciclo. Até que ele esteja, você vai falar, mas ele está interligado com A com B. Mas ele vai estar por fora, mas ele vai estar fechando um ciclo ainda do mesmo jeito. Então, o nosso final, que é a parte 9, você vai estar analisando aqui como ficou o nosso exercício, né? O nosso exemplo, que ficou de F para E, o valor 1, de E para D, o valor 6, o valor D para C, ficou 2, o valor de C para B, 8, o valor de B para A, ficou 4. Não fechando um ciclo e a gente fazendo decorrentemente o que foi explicado, que foi fazendo uma ordem crescente, os valores, né, adicionando eles, e conforme não formando um ciclo, os valores que não formaram, que formam um ciclo, a gente vai retirando. E conforme foi explicado para vocês, eu finalizo essa aula e finalizo também o nosso mini curso. Muito obrigado pela atenção de vocês e agradeço.